dia a todos. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Estamos, sim. Bom dia. Bom dia. Deixem-me só ver aqui, portanto, penso que já estão aqui umas quantas pessoas. Hoje temos connosco a nossa colega Teresa Mel, do Instituto Superior Técnico. Teresa, Sim. Bom dia também. Bom dia, olá a todos. Quando quiseres podes começar. Mas acho que vocês me ouvem bem. Eu é que não vos ouço tão bem, não faz mal depois. Faço ouvir bem, sim. Certo. Bom dia e obrigada por estares cá. E a vocês também, quase a irem de férias e tiraram tempo para nos ouvir. Teresa, posso partilhar o meu ecrã? Quando quiseres. Ok. Ora, vou-vos expor. Teresa, queres fazer alguma introdução? Não, podes Não? quiseres, sim. Podes Posso começar? começar? E apresentar, sim. Ok. Então, bom dia a todos e obrigada por estarem connosco. Como eu disse, sei que é quase a altura de férias, de muito trabalho, surgem sempre aqueles relatórios last minute antes de partirmos e agradeço-vos tirarem esta hora para partilharem connosco estes projetos de água subterrânea nas regiões tropicais. Hoje convosco devia estar o João Nascimento, mas acaba de me fugir para os trópicos e pede desculpa, está em Angola e não consegue estar presente por ter uma reunião a coincidir à mesma hora, mas está disponível depois se vocês o quiserem contactar para mais alguns dos projetos que ele coordenou. Dizer-vos que eu estou atualmente no Instituto Superior Técnico, faço parte da unidade de investigação do SERIS, sou investigadora do SERIS, sou professora auxiliar do Departamento de Engenharia Civil. Não estive sempre no técnico, aliás eu sou licenciada em Geologia, não há muitos geólogos no técnico, normalmente são engenheiros, a maioria. Sou licenciada por Coimbra, depois fui para a Espanha fazer uma pós-graduação em Hidrologia Subterrânea e fiz lá também o mestrado, financiado por uma bolsa Erasmus, foi talvez dos primeiros programas Erasmus em Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos. Na altura confesso-vos que nem sabia bem o que era, sabia que queria trabalhar em hidrogeologia, nem sabia bem o que era isto do Erasmus, sei que permitia conhecer, abrir horizontes, conhecer países e trabalhar em universidades estrangeiras e aproveitei a oportunidade. Depois queria ter uma bolsa FCT, uma bolsa mista entre os serviços geológicos ingleses em Wallingford, no grupo de hidrogeologia, e a Universidade de Aveiro, onde acabei a escrever a tese. Esta experiência com os serviços geológicos foi muito importante para mim, porque era uma experiência não académica, a trabalhar com grupos que trabalham quer em investigação, quer em consultoria, mas num ambiente fora da universidade, embora eu diria com colegas com muitas publicações na área da hidrogeologia e com projetos de investigação muito bons. Foi uma experiência muito gratificante para mim. E pronto, atualmente estou no técnico desde 2007, entre o antigo departamento de Minas e agora o departamento de Civil, só para me conhecerem um pouco melhor. No técnico nós temos este projeto que eu vos queria apresentar e que é muito importante na nossa relação com os trópicos, que é um Erasmus Mundus dedicado às águas subterrâneas. Chamamos-lhe Groundwatch, é um projeto com mais 2 universidades europeias, IHE Delft, Instituto de Hidrologia, e a Universidade Técnica de Dresden, e tem-nos permitido desde 2015 trazer mais de 100 alunos de mestrado para o técnico, para estas 2 universidades, na Holanda e na Alemanha, e depois 1/3 destes alunos acaba por fazer a tese na área de hidrogeologia em Lisboa.
No âmbito destas teses, muitos destes alunos têm escolhido tópicos nas regiões tropicais, têm ido fazer trabalho de campo nas regiões tropicais e, portanto, têm permitido o nosso intercâmbio de experiências, de conhecimento com estas regiões tão importantes para nós e na atualidade. Antes de começar propriamente a descrever-vos ou resumir-vos os projetos que temos no técnico nas regiões tropicais, queria salientar e começar com uma breve introdução às águas subterrâneas. Nós, de águas subterrâneas, achamos que se fala muito pouco sobre elas e refiro-me nomeadamente a Portugal, numa altura em que estamos a sofrer o efeito de ondas de calor. Foi um inverno de precipitação muito reduzida, caiu alguma chuva na altura em abril, e continuamos com um verão muito seco e com incêndios. E as águas subterrâneas desempenham um papel essencial na gestão integrada dos recursos hídricos, quer para abastecimento público, quer para a agricultura, quer para a indústria. No entanto, elas não aparecem nas notícias, nem na boca do Ministro do Ambiente, e as alternativas às águas superficiais surgem sempre como a dessalinização, e a reutilização de águas residuais, soluções bastante mais caras, e o que nós achamos é que elas são naturalmente válidas, importantes, mas são tudo soluções que devem ser complementares e, no caso das águas subterrâneas e águas superficiais, não poderem garantir o recurso da água necessário para os diferentes usos. Portanto, a nossa mensagem é, no contexto atual das alterações globais e das pressões que elas provocam, existe um recurso de água tão importante como a subterrânea, que deve ser utilizado conjuntamente com as águas superficiais e os outros recursos e que não pode ser negligenciado. E para isso nós temos que o estudar, que o monitorizar, para o podermos usar e gerir de forma sustentável. E nem sempre isso acontece. E não acontece muitas vezes porque nós não o vemos, e não o vendo, ignoramos muito do que existe em profundidade. É difícil estimar as quantidades, fazer o balanço da água, a quantidade de água que se renova nos sistemas aquíferos. E as águas subterrâneas, eu queria salientar, ainda têm outra particularidade: nem sempre o acesso é fácil. Isto é, nós precisamos de furos, de poços mediníveis para recolher amostras e, portanto, o acesso é muito mais difícil para os recursos de água superficiais, quando estamos a falar em projetos de investigação ou de monitorização. As águas subterrâneas têm o que nós chamamos de tempos de residência, tempos de circulação variáveis. Eles podem ser relativamente curtos ou podem ser muito longos, de milhares de anos, e nós temos recursos de água subterrânea recarregados em tempos geológicos que não são os atuais, e temos águas subterrâneas que se infiltraram no último inverno, nos últimos anos, coincidindo normalmente com a altura das precipitações. Estas águas subterrâneas ainda desempenham um papel importante nas interações com os ecossistemas estes, muitas vezes dependentes da qualidade e da quantidade destas águas subterrâneas, e também têm um papel importante no fluxo de base para as linhas de água. Muitas vezes, durante o verão, são as águas subterrâneas que garantem os caudais dos rios, e isto também é uma questão importante que não podemos esquecer. A disciplina que estuda as águas subterrâneas é a hidrogeologia, não é? Ela estuda a ocorrência, a distribuição, o movimento e a interação geológica da água na crosta terrestre, e, na verdade, é uma ciência interdisciplinar. E nós necessitamos de muitas das outras ciências para melhor compreender este recurso subterrâneo, não é? Naturalmente que as ciências relacionadas ao clima hoje em dia são importantíssimas, mas também as questões da qualidade estão naturalmente muito próximas da química, a agricultura e os impactos e os contaminantes, quer os contaminantes emergentes, quer os contaminantes naturais. Nós precisamos de conhecimentos detalhados de química para perceber os seus processos de transporte, de interação e de retardação nos meios aquíferos. No âmbito da ecologia, todas as questões ligadas à vegetação
são importantíssimas e, portanto, não há outra forma de nós entendermos este ciclo das águas subterrâneas se não estabelecer diálogo com colegas de outras áreas interdisciplinares. Aqui no técnico nós temos trabalhado em diferentes regiões dos trópicos e eu marquei aqui os trópicos para vocês verem que em termos de área corresponde a cerca de 40% da superfície terrestre, mas em termos de diversidade é muito mais importante do que esta percentagem de área pode implicar. E nós temos tido alguns projetos nestas regiões tropicais. Estes projetos nem sempre vamos de forma isolada como técnico, vamos muitas vezes em parceria com outras empresas, com spin-offs do técnico, e tem-nos permitido ganhar experiência e também beneficiar do intercâmbio de alunos, de colegas de outras universidades destas regiões que passam períodos no Instituto Superior Técnico. Queria-vos dizer, e porque os que não estão tão relacionados com a hidrogeologia, quais são os tópicos que investigamos? Há diversos, não é? As áreas não param de diversificar, há cada vez a nível das metodologias maiores desafios, mas eu diria que num passado recente as questões da contaminação eram muito relevantes e vocês veem aqui. No entanto, apesar de ainda serem, vejam em termos de percentagens, estão a perder em termos de desafios, popularidade, eu diria está a diminuir quando comparado com outras áreas que estão claramente a emergir. A questão da hidroclimatologia, não é? Todas as questões das alterações climáticas e mesmo alterações globais associadas à concentração da população, aos desafios que isso cria em termos de recursos hídricos, e particularmente dos recursos hídricos subterrâneos, a utilização do solo, a agricultura, estão a produzir um número crescente de investigação e de papers associados. As questões socio-hidrológicas, e isto é importante salientar, nós percebemos que a ciência fechada nas universidades se calhar produz muitos bons trabalhos de investigação, bons papers, mas é difícil chegar, que os resultados cheguem e beneficiem as populações. E, portanto, percebemos que temos que estabelecer diálogo com os colegas da sociologia e com eles implementar uma ciência mais participativa. E aqui no técnico temos estado a tentar fazer isso, envolver nomeadamente a população em campanhas de monitorização e de disseminação dos resultados, comunicação dos resultados, estabelecendo também outros meios para partilhar os resultados dos projetos científicos de forma mais acessível às populações. Em baixo também vem um dos temas que tem aumentado a sua popularidade dentro da área da hidrogeologia, que é a relação com os ecossistemas, nomeadamente a nível europeu, a Diretiva da Água, que passou a dar importância aos ecossistemas dependentes das águas subterrâneas, nos obrigou a criar metodologias para os identificarmos e que nos obriga a um diálogo com os nossos colegas da biologia e da ecologia e abriu também uma área de investigação naturalmente hoje muito importante em termos de sustentabilidade. Qual é a nossa visão da importância da água subterrânea no ciclo da água? É precisamente que deve ser, é um ciclo, é um recurso tal como é a água superficial e portanto ficamos algo nervosos quando ouvimos dizer que é um recurso estratégico que o devemos guardar para quando faltar a água superficial. Não é assim que nós olhamos para as águas subterrâneas, é um ciclo da água, fazem parte do ciclo da água, descarregam nas linhas da água, não, podem ter velocidades de circulação muito lentas, mas circulam, e circulam descarregando ao mar, às linhas da água, aos lagos, nas zonas mais superficiais até podem sofrer processos de evaporação e, portanto, devem ser utilizadas. O que nós necessitamos é de saber quantificá-las para poder fazer modelos que estejam devidamente calibrados e que nos possam ajudar a simular cenários e a testar cenários de gestão. Por exemplo, num ano como este, em que claramente estamos em algumas zonas com limitações claras nos recursos de água superficial, era importante nós termos recursos de água subterrânea melhor monitorizados e
pudessem ser geridos inclusivamente com modelos de gestão. Atualmente não existe nenhum sistema aquífero a ser gerido com base num modelo de gestão, de fluxo e gestão devidamente calibrado em Portugal, e eu lamento isto. Portanto, estas águas subterrâneas são importantes para abastecimento humano, agrícola e industrial, são importantes também na regulação dos recursos hídricos superficiais. E nas zonas tropicais acontece muitas vezes, há fenómenos extremos, há precipitações muito intensas que, de alguma forma, através de intervenções nos leitos de rios, nós podemos potenciar a recarga de água subterrânea. E também, durante os meses mais secos, muitas vezes são as águas subterrâneas que alimentam estas linhas de água. Há descargas subterrâneas ao longo da costa, em condições naturais, na ausência de pombagem, os aquíferos costeiros, mesmo com gradientes baixos, descarregam ao mar, criando condições e ecossistemas dependentes destas águas subterrâneas. E depois também, ao longo do leito dos rios, dos lagos, nós temos ecossistemas muitas vezes dependentes da quantidade e da qualidade da água subterrânea. Associados a ecossistemas temos todos os serviços que se criam, nomeadamente ao nível do lazer e todos os outros, e que dependem também, direta ou indiretamente, das águas subterrâneas. Eu gosto de mostrar, deixem-me passar aqui as vossas fotografias, eu gosto de mostrar este mapa e normalmente mostro sempre aos nossos alunos aqui no técnico, e que tem a ver com os recursos, com a distribuição de recursos de água subterrânea no mundo. Eu tentei, espero não ter deslocado os trópicos, tentei marcá-los aqui aproximadamente. E normalmente chama a atenção como é que, e faço os alunos olhar para o mapa da África, por exemplo, e como é que em zonas onde a precipitação é praticamente nula, existem recursos de água subterrânea. E faço isto para nós termos a percepção de que os recursos de água subterrânea podem ser uma recarga moderna, recente, renovável, que claramente influenciada pela precipitação e pelas alterações climáticas recentes, mas também temos recursos de água subterrânea em aquíferos profundos que foram recarregados em condições climatéricas antigas, isto é, não atuais. E muitos deles foram recarregados há milhares de anos, a quando da última glaciação. E, portanto, estas águas subterrâneas têm milhares de anos, muitas vezes cerca de 18 mil, às vezes podem ter mais, e representam condições de recarga não atuais. Ora, no conhecimento que nós temos destes sistemas aquíferos, na forma como estes sistemas aquíferos são geridos, é completamente diferente de um aquífero mais superficial, que os recursos são renováveis. Nestes aquíferos profundos, muito protegidos da contaminação, o que estamos a fazer é explorar um recurso que não é sustentável, mas que pode ser essencial para o desenvolvimento local. E, portanto, temos que geri-lo sabendo que ele não está a ser renovado, mas tentando captar estas águas de forma a não colocar em risco, essencialmente, a sua, isto é, qualidade. Estes sistemas aquíferos são essenciais, especialmente nesta região do Norte da África, e abastecem populações importantes, são importantes também para cultivos de regadio, e não podem deixar, isto é, não os podemos deixar como reserva estratégica, eles estão mesmo a ser explorados. No entanto, ao serem explorados também assistimos a uma redução dos níveis potenciométricos. Dizer-vos que naturalmente a recarga recente, moderna, diretamente resultante da infiltração das águas das chuvas, varia espacialmente, não é? Na Terra, é muito dependente do clima, não é? Nas zonas, quando temos temperaturas crescentes, precipitações reduzidas ou nulas, a recarga também é nula, a evapotranspiração é demasiado elevada e, portanto, acabamos por não ter infiltração profunda até ao nível freático. No entanto, existem algumas fontes artificiais de recarga e uma delas é a rega principalmente se for por massas de águas superficiais. Portanto, produz um excesso, muitas vezes, se for uma rega por inundação, produz um excesso de água que acaba por se infiltrar e recarregar também os nossos sistemas aquíferos, muitas vezes carregado de potenciais contaminantes.
mas até nisso as águas subterrâneas normalmente têm uma vantagem relativamente às águas superficiais, porque têm alguma capacidade de atenuação, uma vez que o trânsito da água na zona não saturada permite a atenuação de alguns contaminantes. Dizer-vos também que em zonas em que a rega é feita com águas subterrâneas, naturalmente que esta recarga não existe e, pelo contrário, existe uma redução dos recursos de água subterrânea disponíveis. E, portanto, também pode acontecer, e nós vamos ver num dos projetos que apresentamos, que esta rega com águas subterrâneas possa produzir um excesso de água que se infiltra em algumas zonas e dar origem até a massas de água superficiais, artificiais, causadas pelo regadio. No entanto, associado, uma das principais pressões que assistimos atualmente das águas subterrâneas é claramente a utilização da água subterrânea para rega. Veja-se o exemplo, por exemplo, da Revolução Verde na Índia, onde um novo paradigma na agricultura foi criado baseado em recursos de água subterrânea que atualmente estão completamente subexplorados, a causar subsidência dos terrenos, a causar salinização e, portanto, todo o desenvolvimento económico associado ao desenvolvimento agrícola neste momento está em causa por falta de recursos de água subterrânea que não foram bem geridos, e este é um alerta que deixamos e olhemos também para o nosso país, para Portugal, por exemplo, para zonas como o Sul, o Odmira, onde enormes projetos de exploração agrícola se estão a basear em recursos de água subterrânea, muitas vezes pouco quantificados. É necessário fazer um investimento maior na monitorização e no estudo e modelação destes sistemas aquíferos, para garantir que o desenvolvimento económico que as águas subterrâneas estão a apoiar é sustentável a longo prazo e não apenas no imediato. Baseado em dados de satélite, nomeadamente do GRACE, nós vemos que existem variações significativas de pressão dos níveis potenciométricos em aquíferos importantes, e vocês vejam aqui, há inúmeros sistemas aquíferos a grande escala, com muitas variações significativas do nível potenciométrico e coloca em causa, portanto, são aquíferos, massas de água subterrânea em risco, onde o desenvolvimento, a exploração não é sustentável neste momento e, portanto, muitos deles estão a ser alvos de estudos, nomeadamente pelo IGRAC, para tentar minimizar alguns destes impactos. Agora vou-vos falar um pouco dos projetos que temos tido nestas regiões dos trópicos e dizer-vos, eu vou resumir brevemente, estão colegas meus também aqui que depois podem completar na fase de perguntas e as explicações, não vos quero amassar em detalhe, mas quero-vos no fundo mostrar um pouco o que temos feito nestas regiões tropicais e até subtropicais. E eu começava pelo Brasil, para vos mostrar, temos trabalhado no estado do Rio de Janeiro, nomeadamente na parte imersa da bacia sedimentar de Campos. E o que é que temos, os tipos de estudos temos feito? Temos feito uma avaliação dos recursos, nomeadamente do balanço da água ao nível da recarga. Temos tentado melhorar as metodologias existentes para estimar a recarga da água subterrânea aos sistemas aquíferos mais superficiais. Aplicamos índices de vulnerabilidade a estes aquíferos para estimar o impacto da poluição difusa sobre a qualidade da água e fizemos amostragens para caracterizar a composição química, identificar os principais contaminantes e riscos, nomeadamente a intrusão salina, a contaminação difusa e ainda outros tipos de contaminações que tivemos que distinguir se eram antropogénicos ou naturais. E isto também é muito importante, porque muitos destes sistemas aquíferos, não tanto os mais superficiais, mas os mais profundos ainda acontece mais, existem contaminantes naturais, isto é, a própria geologia, na sua interação com a água-rocha, pode mobilizar determinados elementos que excedem os limites naturais para consumo humano. Não está em causa um processo de descontaminação, porque eles são contaminantes naturais, no entanto nós temos que saber que eles existem e temos que gerir
muitas vezes de forma integrada, a quantidade e a qualidade, para minimizar o risco para as populações. E nós, é uma das áreas de investigação a qual nós nos temos dedicado, e também depois vos vou dar alguns exemplos. Nomeadamente aqui nesta região tínhamos potenciais contaminantes como ferro, manganês, arsénio, e onde tivemos que distinguir quais eram de origem natural dos que eram de origem antropogénica. Depois, e a Mariana, estou a vê-la aqui, participou neste projeto sobre a determinação da recarga a um destes sistemas aquíferos em particular, da região norte fluminense, não é? E no fundo o que a Mariana esteve a fazer foi comparar dados de projeções, dados pluviométricos, temperatura, e depois fazer projeções para o futuro. E com base nisto também estimar a recarga. E isto naturalmente é importante para a gestão do recurso, não só atual, como a gestão do recurso ao longo dos tempos e a pensar num futuro relativamente ainda próximo. Depois a Mariana pode-vos dar mais detalhes destes projetos. Naturalmente que as estimativas de recarga para estes aquíferos dependem muito dos cenários climáticos considerados e variam de acordo com cada um dos cenários climáticos considerados. Estes dados, e chama a atenção, e nós temos verificado que agora atualmente existem novas metodologias, existe o recurso aos dados de detecção remota, que são muito importantes, mas sempre que nós pudermos validar parte dos nossos dados, parte dos nossos modelos com séries históricas de dados, isso aumenta a qualidade depois da nossa simulação, permite a validação dos dados de detecção remota, que muitos deles também resultam de modelos e, portanto, têm de ser calibrados, ajustados às nossas regiões de estudo. Isto é um alerta. No Chile, por exemplo, nós voltámos a trabalhar em questões de recarga, na bacia do Maipo. O Nuno está aqui connosco e foi ele essencialmente e o João que estiveram neste projeto, mas é um projeto importante uma vez que pretende alcançar a segurança e sustentabilidade dos recursos hídricos no Chile, até uma perspectiva à la longa, até 2050, criando um Plano Nacional de Segurança Hídrica e, portanto, a Fundação Chile pediu que para esta bacia se avaliassem as recargas num período neste horizonte temporal, não é? E foi utilizado este modelo, o ETSPAS, foi feito o cálculo da distribuição espacial da recarga e da delimitação das principais áreas de recarga, foi também avaliado o risco de contaminação para toda a bacia, em situações diferentes, em horizontes temporais diferentes, e também foi feita uma averiguação da evolução das áreas de máxima infiltração e dos impactos do uso do solo nos processos de recarga. Eu vou deixar depois o Nuno falar sobre este projeto, no final, está bem, Nuno? Para explicar mais em detalhe estas metodologias. Dizer-vos que muitas vezes quando chegamos a estas regiões tropicais, onde nós estivemos anteriormente, como acontece também no nosso próprio país, há todo um conjunto de dados que nós temos que trabalhar e o chegar a estes dados é muitas vezes difícil, principalmente se trabalharmos à distância e, portanto, o Chile, por acaso, nisto facilitou-nos a vida, mas e era essencial, não é, todas as questões, toda a informação de base para a utilização do ETSPAS, não é, a precipitação, o uso do solo, as texturas. Isto tudo foi informação que demora muito a conseguir, a chegar, a integrar espacialmente, depende muito dos mapas existentes, se existe ou não informação disponível e, portanto, há aqui um esforço muito grande na integração desta informação para a utilização dos modelos. Isto é, os modelos não é carregar num botão e dão-nos respostas. Digo que não há bons modelos sem bons dados e, de entrada, e é uma etapa essencial para nós conseguirmos modelar. Vou deixar isto para o Nuno. A seguir temos também projetos no Peru, e mais uma vez o Nuno esteve envolvido, e no Peru
o que acontecia, vocês têm aqui a albufeira do Meio Mundo, e foi uma albufeira criada artificialmente na sequência do projeto de rega intensiva associada a projetos agrícolas. Portanto, o retorno de rega era tão grande, a infiltração, que cria no fundo, um lago artificial, mas que se tornou importante, porque gradualmente e com o passar dos anos se tornou uma zona de proteção especial para aves no fundo quase um ecossistema dependente, e portanto nessa medida passou a ter que ser também protegido. E neste caso o que foi feito foi a integração do modelo de simulação de águas superficiais e de águas subterrâneas, não é? O Nuno usou o IP e acoplou uma de flow, e também tentou integrar uma componente importante, que é promover a participação dos utilizadores desta água subterrânea, dos que regavam com esta água subterrânea, que no fundo provocam os excedentes de rega e estão associados à origem desta albufeira. E o objetivo final seria criar um sistema de apoio à decisão que pudesse auxiliar na gestão deste recurso e que permitisse avaliar os impactos diretos nestas zonas úmidas costeiras dependentes, não só da descarga de águas subterrâneas, mas também dependentes da rega na agricultura. Depois, dizer-vos ainda que, vou deixar isto para nos explicar melhor, e esta integração de modelos depois pode ser feita em cenários atuais, não é? Que nós sabemos de alterações climáticas, e em cenários futuros. E aqui, mais uma vez, a necessidade de calibração dos resultados e para podermos simular com alguma credibilidade o que prevemos observar no futuro. No entanto, dizer-vos e também partilhar com vocês que muitos de nós temos muito poucas certezas sobre o impacto das alterações climáticas. Nós observamos o aumento da temperatura, a redução das precipitações, a ocorrência de fenómenos extremos cada vez mais, mas existe uma grande variabilidade espacial e existem ainda, efetivamente, muitas incertezas sobre os impactos reais à la longue que estão a acontecer já, destas alterações. Tão importantes como as alterações climáticas são também as alterações produzidas por desenvolvimento das populações, deslocamento destas populações, muitas vezes traz associado também alterações do uso do solo, desenvolvimento de grandes projetos agrícolas e que causam impactos significativos nos recursos de água subterrânea e também nos processos de recarga. Nas nossas cidades, por exemplo, a gradual impermeabilização dos nossos solos tem reduzido significativamente a recarga subterrânea. E eu também gosto sempre de chamar a atenção quando se fala de otimização da rega e de otimização das perdas de água em rede na distribuição para abastecimento público. Cada vez, naturalmente, temos que as otimizar, mas também estamos a reduzir a recarga subterrânea. Em Cabo Verde é um país onde temos trabalhado bastante. Vocês sabem que é um arquipélago vulcânico, portanto a escala das ilhas são pequenas comparados com a escala de outros países e outros sistemas aquíferos onde temos trabalhado. Além disso, Cabo Verde tem vários anos consecutivos com precipitações praticamente nulas. Às vezes, eu já lá estive várias vezes, na altura das chuvas a precipitação cai no mar e é a maior das frustrações para as populações locais, e existe ainda uma variação significativa da precipitação quando ocorre com a altitude. E nós aqui em Cabo Verde já trabalhámos em diversas ilhas, começámos por Santiago, depois Santo Antão, também no Fogo,
E agora, mais recentemente, na Brava, e eu da Brava ainda nem tenho resultados, estão a começar a aparecer, mas trouxe-vos algumas fotografias porque foi uma ilha pela qual eu me apaixonei. E dizer-vos que, mostrar-vos aqui, tenho aqui as vossas fotografias à frente, depois aqui só para o lado. Portanto, esta paisagem que vocês veem aqui em Cabo Verde é frequente, os terrenos completamente secos, não é? Onde a produção agrícola é praticamente impossível por falta de água, e quando esta água existe, produz, eu vou-vos mostrar aqui, vou andar para a frente, aqui, vou-vos mostrar uma fotografia, aqui. Quando existe água, e vocês percebem que isto é uma ribeira, não é? E existe água subterrânea aqui que alimenta também a ribeira, temos imediatamente ocupação agrícola, a população consegue desenvolver uma agricultura de subsistência e normalmente tem nascentes, tem poços que abastecem e usam, quer para beber, quer para regar, quer ainda para lavar. O que é que acontece muitas vezes? Por exemplo, nós vemos que não existe qualquer proteção a estes pontos de água no redor das nascentes, e portanto vemos água de boa qualidade imediatamente ser contaminada pelo sabão que as lavadeiras usam para lavar a roupa na água que está a sair da nascente. O que é que assistimos também? Existem inúmeros poços ao longo dos leitos das ribeiras, e à medida que nos aproximamos da costa, naturalmente que há um risco de intrusão crescente, intrusão salina. E, portanto, alguns dos poços mais próximos do mar apresentam mineralizações já muito elevadas, e quando são excessivas acaba por haver um abandono dos terrenos por parte dos agricultores. Portanto, a água subterrânea é escassa, existe, tem que ser monitorizada para ser devidamente protegida. Pode ser usada, mas tem que ser usada de forma sustentável para permitir um desenvolvimento local sustentável que não seja só de um par de anos, não é? que persista ao longo dos tempos. Em regiões vulcânicas como Cabo Verde, a geologia é uma condicionante muito grande, porque nós temos formações vulcânicas praticamente impermeáveis, onde a circulação se dá essencialmente pelas fraturas, e depois temos outras formações mais permeáveis, algumas delas formadas sob o mar, se foi o vulcanismo submarino, que devido à sua permeabilidade, mas também devido a se terem formado debaixo do mar, têm conteúdos de sal natural elevados e, portanto, acabam por provocar uma salinização diferente da intrusão salina, uma salinização que normalmente aumenta com o tempo de residência e circulação destas águas, e também traz associado muitas vezes a presença de elementos nocivos para a saúde humana, nomeadamente excesso de flúor, de arsénio, que podem causar limitações na utilização desta água e que é preciso, mais uma vez, monitorizar, tratar para reduzir os riscos já à população. Vejam aqui, por exemplo, na ilha de Santiago, que eu sei estes dados já têm cerca de 10 anos, mas vocês vejam que como as linhas potenciométricas já se encontravam na zona do Tarrafal, a norte e depois na parte mais a sul, a sudeste, sob o nível médio do mar, portanto indicavam menos 10, menos 20, menos 30 metros, portanto isto indicava claras condições para a intrusão salina, e quando fizemos a amostragem hidroquímica, as águas saíram claramente salinizadas nesta zona, e indicar efetivamente que a intrusão salina está a ocorrer e, portanto, teria que se reduzir a captação, deslocar algumas captações mais para o interior da ilha, se calhar a profundidades mais elevadas, mas tinha que haver aqui uma gestão de recurso. Do que sei atualmente, pela última vez que estive em Cabo Verde, esta situação está inclusivamente a piorar, sendo necessário a instalação de centrais desalinizadoras em algumas zonas para garantir recursos de água doce à população. Alguns dos nossos trabalhos implicaram também a formação com técnicos locais, nomeadamente em Santo Antão e Fogo, ensinando a medir os níveis corretamente e a recolher amostras de água e caracterização hidroquímica, para depois serem estes dados utilizados na monitorização
para alimentar as bases de dados do Ministério do Ambiente de Cabo Verde, para apoiar na gestão. Estas últimas fotografias sobre Cabo Verde são da Ilha da Brava. Foi uma ilha onde nós estivemos com um aluno nosso de mestrado, do Groundwatch, recentemente. A Ilha da Brava é uma ilha pequenina, perto da Ilha de Santiago, portanto há o Fogo e a Brava. É uma ilha que não tem mais de 5.000 habitantes e é uma ilha onde a rocha é uma rocha dura, onde a circulação é essencialmente por fraturação, e vocês veem muitas casas abandonadas porque as ribeiras secaram, as nascentes secaram e, portanto, a população acaba por se concentrar nas zonas onde existe uma pouca água. Nessas zonas, muitas vezes as nascentes são canalizadas por estes sistemas de minas, onde por vezes fazem também algumas captações no fundo da mina para recolher amostras. Nós estivemos lá essencialmente para duas questões, as questões da identificação dos recursos de água subterrânea, e nesse aspecto utilizámos métodos de geofísica que permitiram a caracterização das principais formações com recursos de água subterrânea, e também a hidroquímica para caracterizar a qualidade da água, e porque sabemos, olhando para a população, nomeadamente para as crianças e para os seus dentes, que existe um problema grave de fluorose dentária. E efetivamente os primeiros resultados que chegaram há pouco tempo revelam conteúdos de flúor nas águas subterrâneas da ordem entre 5 a 10 miligramas por litro, quando o limite máximo para consumo humano é de 1,5 miligramas por litro. Portanto, a Brava cria-nos não só desafios em termos de recurso, de sustentabilidade, mas também quando encontramos esse recurso, cria-nos depois o desafio da qualidade. Esta ilha, chamam-lhe a Ilha das Flores, e é surpreendente como uma ilha tão seca pode realmente ter tantas flores em determinadas zonas, e nós percebemos que a ocorrência de nevoeiros permanentes tem um contributo importante para estas flores se desenvolverem. No entanto, não é na maior parte dos casos, e salvo na altura de chuvas mais intensas, suficiente para recarregar os recursos de água subterrânea. E sei que existe já um projeto da cooperação luxemburguesa para tratar estas águas com excesso de flúor para a população, e eu acho que deixo aqui o desafio também para ver se os colegas da medicina dentária e de outras áreas de medicina poderiam colaborar connosco para auxiliar esta população, que são apenas 5.000 habitantes, mas claramente sofrem as consequências de beberem água, de cozinharem com água com excesso de flúor. Teresa, ainda tenho tempo para mostrar, mas vais-me cortar. Já estou sim, já excedeste o tempo. Sim, então vou saltar brevemente, depois fazem perguntas e nós voltamos a falar de alguns destes projetos, mas não queria deixar de falar da Guatemala. É um país onde eu adoro trabalhar. É um país do ponto de vista político, vocês sabem que teve uma guerra até tempos relativamente recentes, com alguma insegurança, mas onde eu tenho trabalhado sem qualquer problema em trabalhos de campo, e os nossos alunos têm ido para a Guatemala. Está aqui o Vítor, não sei se está o Sérgio, o Ricardo, que têm desenvolvido trabalhos de investigação na Guatemala. E nós temos trabalhado na costa do Pacífico, portanto associado a diversos vulcões ativos, muitos deles, e onde se criam estes leques aluvionais, que no fundo são aquíferos ótimos. E a Guatemala tem aquíferos profundos, aquíferos superficiais, não tem nem cartografia geológica, nem cartografia hidrogeológica realizada, e portanto gradualmente, leque aluvionar, nós temos tentado melhorar o conhecimento local com os nossos alunos, e ainda com recursos muito limitados de financiação, mas que nos deixam de certa forma orgulhosos, porque temos conseguido aumentar o conhecimento, e em colaboração com o Instituto de Alterações Climáticas local, que depois integra estes estudos nas suas redes de monitorização e em relatórios que deixa disponíveis para os utilizadores finais, e também em conselhos que dá ao governo. E neste caso na Guatemala é começar praticamente do nada, isto é,
quer na caracterização geológica, quer na utilização da geofísica, que é o que vocês veem neste slide, para interpretação em 2D dos sistemas aquíferos das principais formações com comportamento hidrogeológico, quer para a caracterização também da interface de intrusão salina. Nós temos gradualmente criado os modelos conceptuais dos aquíferos, caracterizado, feito alguns ensaios de bombagem para obter parâmetros hidráulicos e, embora com informação reduzida, também desenvolver modelos de fluxo, mas vocês já sabem que os modelos não podem ser melhores que os dados de entrada, e se temos dados escassos de entrada, os modelos muitas vezes também ficam aquém do que desejaríamos, mas no fundo permitem-nos avaliar melhor as necessidades de dados e melhorar, otimizar as redes de monitorização. No entanto, tem sido sempre um trabalho bastante gratificante. E eu, se calhar, Teresa, se nós já estamos a passar o tempo, eu ficava aqui. O João queria-vos mostrar os projetos que têm em Timor-Leste, mas que estão essencialmente associados a identificar origens de água para abastecimento público e a pensar no futuro, não é? Existem recursos de água superficiais, existem nascentes importantes, mas eles querem identificar zonas onde possam fazer furos de captação para garantir recursos de água alternativos numa gestão integrada com as águas superficiais. E foram identificadas 7 cidades onde o João esteve a colaborar nestes projetos, a planificar e a localizar furos de captação, e dizer que o Covid criou aqui o desafio de o João, numa parte do tempo, não se poder deslocar a Timor. E, portanto, esteve remotamente a orientar a construção destes furos de captação. E isto foi um desafio adicional com que não contávamos, mas que podemos ver pela fotografia do lado esquerdo que correu bem. E depois há outras curiosidades que o João certamente gostaria de contar, nomeadamente cada vez que marcavam um furo tinham que sacrificar um animal para que o furo desse água, e são estas questões mais místicas associadas, mas à qual nós nos adaptamos e temos que nos adaptar, e é esse desafio sempre que eu lanço aos nossos alunos, quer dizer, pela vida fora, mais importante do que aquilo que nós estudamos, que é certamente importante, é a nossa capacidade de adaptação a novos mundos, novas realidades, novas metodologias, e para podermos criar um conhecimento sustentável. E eu se calhar ficava por aqui, agradecia terem-me ouvido, estão aqui colegas que colaboraram nestes projetos e estamos dispostos a responder-vos. Obrigada, Teresa. Pois o que eu sugeria era que os participantes pudessem já intervir, se quiserem colocar a mão no ar, colocar questões. Teresa, se entretanto as questões começarem a aparecer envergonhadamente, eu pedi à Mariana que explicasse um bocadinho do projeto que desenvolveu no Brasil, assim de forma resumida, e ou Nuno, pode ser? Sim, sendo que temos aqui no chat, Marta Varanda, que colocou aqui algumas questões e curiosidades, não sei se tu viste. Ok, não vi, mas eu vou lendo, se quiseres. Queres que eu leia? Eu posso ler. Teresa, olá, dúvidas e curiosidades com que vou ficando a ouvir-te. Quando falas de gestão integrada, se o problema é de ordem antropogénica, ou se integram as populações, utilizadores e policymakers na concepção de soluções e sua implementação, se sim, com que nível de sucesso? Pois, número 2, não há bons modelos sem bons dados? Já experimentaram community monitoring? Se sim, com que resultados? Se não, pensam nessa hipótese? Como a avaliam em termos da sua viabilidade? Obrigada, Marta. Marta, eu começo pela tua última pergunta, que é para fugir à primeira, estou a brincar, mas é assim, nós na Guatemala estamos a tentar integrar a população nas redes de monitorização, estamos a trabalhar com projetos com poucos recursos financeiros e, portanto, eles próprios, no Instituto de Alterações Climáticas, criaram sondas que distribuíram à população para fazerem a monitorização dos níveis de água nos sistemas aquíferos superficiais. E, de certa forma, isto permite criar uma rede adicional de pontos de monitorização que são integradas nas redes do ICC, porque
o pessoal disponível no ICC é limitado, as distâncias são longas, não é? E se dependesse só do número de funcionários que eles têm disponíveis, muitos destes projetos de monitorização ficavam limitados. É um desafio que nós queremos aumentar esta ciência participativa ao nível da monitorização dos níveis. Inclusivamente também era possível para a monitorização das questões de qualidade, pelo menos com dados como a condutividade ou o pH, que são fáceis de medir em campo e, embora tenham que ser calibrados, é fácil de garantir uma certa qualidade de dados. No entanto, algumas das nossas experiências dizem-nos que temos que criar algum retorno para a população. Eu, por exemplo, lembro-me de uma altura na Colômbia, em que colaborámos em questões de monitorização da água da chuva, criando redes de monitorização da água da chuva, e as pessoas que colaboravam nesta monitorização tinham direito a um telemóvel, com com o valor que podiam utilizar para benefício pessoal. E como tinham acesso ao telemóvel, e isso para eles era tão importante, colaboravam na monitorização e enviavam os dados com o telemóvel. E, portanto, é preciso também dar algum retorno, não é só incentivá-los no sentido da monitorização, é dar-lhes algum retorno para que eles se sintam que também beneficiam sintam interessados nesta monitorização. A tua primeira pergunta relativamente à gestão, é assim, eu acho que não há gestão integrada se nós se os utilizadores finais não forem considerados. Eu, quando falo em gestão integrada ao nível dos recursos de água superficiais, subterrâneos e se houver outros, não é? Em termos de recurso disponível, mas tem que considerar os principais utilizadores, nomeadamente para abastecimento humano, e eu, por exemplo, acho que em Portugal a escassez de dados de monitorização e alguns sistemas aquíferos podiam ser minimizados se houvesse um acordo com as empresas de abastecimento público que fazem a monitorização dos seus furos de captação e que poderiam alguns destes dados ser integrados no SNIR e assim evitar que alguns sistemas aquíferos sejam monitorizados com um ponto ou 2 pontos. E naturalmente também temos que considerar outros utilizadores nesta gestão integrada, nomeadamente os agricultores, que consomem uma parte importante do recurso. E através do diálogo, da formação, para melhorar esta capacidade de gestão. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Nós temos aqui colegas de Cabo Verde, não é? Penso que também há pessoas de Moçambique. Não estou a ver a lista toda, mas... Não sei se aqui alguns colegas de Cabo Verde gostariam de intervir. Marta? A Marta se calhar pode completar esta questão da participação pública, porque eu sei que a Marta tem um projeto na Campina de Faro, no sul de Portugal. Obrigada, Teresa. As questões que eu coloco já sabes que é sempre a tirar ao lado, porque nós, como lidamos muito com os stakeholders de todos os tipos, e a segunda fase hoje é a segunda ou terça, nem sei, mas a semana passada fizemos um workshop com stakeholders, todos policy makers daquela área, e as pessoas querem realmente soluções. As pessoas querem alguma coisa prática. Há um stakeholder que nós diz, nós precisamos de uma escada. Portanto, estes estudos que nós fazemos, vocês nesta parte técnica, mas nós também na parte mais social, os estudos nós temos que virar os estudos para lhes dar apoio para chegarem às soluções. Sim. Para perceber, identificar só os problemas. E as soluções são muito complicadas, como nós sabemos, são complicadíssimas. Quando tu falas de não impermeabilizar o solo, a recarga, isto depois bate com os planos de ordenamento de território, bate com questões complicadíssimas, mas nós temos que começar a enfrentá-las muito, muito claramente. Eu estou aqui com obras, não é? Sim. Agora, ouve-se barulho. Agora, a questão do community monitoring, nós estamos a tentar... supostamente o projeto, este projeto que eu estou a falar é o e-Groundwater, que é mais dedicado à questão do Campina. Por exemplo, nós estamos com uma aplicação a ser desenvolvida por uma empresa
facto está muito atrasada e, portanto, é esta questão de como é que motivamos as pessoas a participar, não é? Porque ninguém tem também super motivação de dar os seus dados, não é? Porque há ali sempre aquele problema. Portanto, é nós darmos em troca informação transparente a todos, para todos conhecerem tudo o que se passa dentro do aquífero, mas depois o nosso objetivo é juntar toda esta informação e repensar as regras do uso. Portanto, criar alguma coisa de gestão partilhada. Porque esta melhor informação tem que ir dar depois a tal escada para uma gestão diferente daquilo que está a ser feito agora, que não está... E principalmente, eu também acho que nós não podemos estar sempre a minimizar, isto é, nós estamos sempre atrás do prejuízo, em vez de antecipar, há que haver coragem para haver intervenções, e agora em algumas cidades, nomeadamente em Lisboa, já começa a acontecer, não é? O aumento de espaços verdes, o aumento de zonas de infiltração, mas tem que haver mais coragem para exato. A questão, o que estamos a observar com os incêndios, por exemplo, a Mariana está a trabalhar no Pinhal de Leiria, nas questões relacionadas com como os incêndios afetaram as questões da recarga da água subterrânea, agora a questão da reflorestação, e tudo isto tem que ser trabalhado, antecipado, minimizado, para não andarmos sempre atrás dos impactos. Completamente. Tem que haver coragem e tem que haver, quer dizer, eu digo isto, já disse isto na apresentação dos planos de gestão da região centro, choca-me que nós tenhamos um ministro do Ambiente que não fale de águas subterrâneas, quer dizer, não se ouve, é uma palavra que não existe, isto não pode ser. No outro dia estava com um colega australiano e ele disse-me, em altura de seca, na Austrália investe-se nas águas subterrâneas e depois quando começa a chover dizem, o que fazem estes senhores hidrogeólogos por cá? E eu achei-lhe graça, porque é mesmo, mas pelo menos há um investimento, e na altura, por exemplo, eu lembro os australianos para aí, tenho ideia para aí há 10 anos que houve uma seca severa e eles vieram à Europa buscar alguns dos principais investigadores, convenceram-nos a ir e já todos retornaram, ou a maioria, não todos não, mas a maioria, mas quer dizer, criaram fundos, investiram, melhoraram o conhecimento, e nós em Portugal, olhando para os planos de gestão que estão a começar agora a ser apresentados, olhando para alguns sistemas aquíferos onde até piorou o estado quantitativo ou qualitativo, quer dizer, é porque realmente do programa de medidas praticamente nada foi implementado. E isto tem que se mudar. Nuno, a tua experiência no Peru com os utilizadores de água, as comunidades regantes que afetavam a lagoa, se calhar? Sim. Bem, no Peru as coisas, e acho que em alguns países da América do Sul, o que nós notamos é que a participação é muito mais ativa da parte da população, porque eles realmente sentem na pele os impactos da falta de água. Em alguns países, como o Equador, nós estivemos lá numa cidade, em Manta, que era até uma cidade turística, e ficámos até um bocado surpreendidos porque a população tinha acesso à água, ou parte da população tinha acesso à água durante 8 horas por dia. E então existe uma muito maior sensibilidade da população a tudo o que seja projetos relacionados com a gestão da água e o acesso à água, e então o que nós percebemos é que as populações aderem muito mais facilmente a qualquer tipo de ação que esteja relacionada com a gestão de água, com melhorar os acessos à água e caracterização de outras fontes de água. E eu acho que isso é um fator que eu acho que é importante, que é quando comparamos com Portugal, em que hoje em dia, isto é a minha opinião, as pessoas estão sempre habituadas que a água é um bem garantido quando se abre a torneira à água. Em outros países onde isso não acontece, realmente as pessoas têm outro tipo de sensibilidade na participação pública, e isto depois traduz-se não só na participação das pessoas, mas mesmo na criação de organismos não governamentais e associações de utilizadores de água.
e isso nota-se muito em zonas de régua, em que a régua é toda muito bem gerida para vários setores em áreas, portanto, quando digo setores, digo pecuária e até mapeamento de áreas de rega em zonas muito dependentes de água, não só subterrânea, mas principalmente até superficial. E existe vários projetos, muitos deles também financiados pela União Europeia, até com participação de outros países europeus também, no desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão, em que normalmente são depois passados para as entidades de gestão, como no caso do Peru, a ANA, e que depois os utilizam para não só gerir novas fontes, como depois passar informação, e tem uma relação muito próxima com estas entidades locais, que são muito importantes, porque eles, no fundo, depois acabam por estar muito envolvidos nestes projetos, envolvidos na monitorização, portanto, eles fazem monitorização que depois passam às entidades nacionais de gestão da água. E eu acho que o paradigma é um bocadinho isso, é quando há essa sensibilização, eu acho que isso é um motor para que este tipo de projetos funcionem. No Peru, no caso do Peru, portanto, aquela zona, aliás, várias bacias, estamos a falar em bacias a norte de Lima, são bacias que são essencialmente semiáridas, em que tem-se uma recarga essencialmente nas zonas de montanha, portanto são bacias que vão desde as zonas montanhosas, que atravessam o deserto e depois chegam às zonas costeiras, onde começa a haver alguma vegetação, que no fundo é alimentada por todo um conjunto de processos de recarga e de escoamento que estão muito dependentes da chuva, da precipitação nas zonas montanhosas. E então toda a zona de confluência, depois na zona das costas, é onde começam a aparecer os aquíferos mais desenvolvidos, onde o rio também tem mais água, e aí é onde também as maiores populações se desenvolvem. E aí existe mesmo a necessidade de haver entidades de gestão locais. As populações estão muito sensibilizadas com a falta de água, porque saem daquela zona e começam a ir para o interior, e a precipitação anual é quase zero, portanto estamos a falar de quase 0 milímetros por ano. E então a água que eles têm ali está totalmente dependente da precipitação que existe na zona de montanha. Então eles têm mesmo que estar envolvidos. O mesmo no Chile, também acontece no Chile, se bem que o Chile, o Chile é um país muito grande, muito comprido, abrange zonas áridas, as zonas mediterrânicas, as zonas completamente diferentes no sul. Mas nas zonas áridas e até mediterrânicas, que é o caso da região da bacia do Maipo, há casos, estamos a falar do norte do Chile, em que os utilizadores são totalmente dependentes das águas subterrâneas, é onde existem muitas atividades mineiras que estão fortemente dependentes das águas subterrâneas, e então existe uma gestão muito forte das entidades locais, até em termos de setorização dos aquíferos ao longo das linhas principais de água, que normalmente têm a sua origem nos Andes e que depois atravessam toda a zona mais desértica, mas que ainda assim têm os aquíferos superficiais, que são normalmente relacionados com zonas aluviais desses rios, e que depois existem agora, e mais recentemente têm sido desenvolvidos alguns sistemas e estudos muito importantes, sempre recorrendo à monitorização, para conseguirem alocar os direitos de utilização da água subterrânea. E isso é uma coisa muito importante, tanto aqui no Chile como no Peru, que é saber disponibilidades hídricas para poder alocar, e não alocar água
ou demasiada água ou que exceda a recarga disponível, porque isso sim é um fator que pode trazer grandes problemas de extinção do recurso. Bem, Henrique, em relação aqui também a esta bacia do Maipo, isto aqui lá está, bem, o Chile é um país um bocadinho especial porque é um país cuja gestão da água não depende tanto do governo. Há um mercado muito grande de água e é um setor que está muito comercializado, o setor da água, e portanto às vezes torna-se difícil fazer esta gestão. Só que existem organizações como a Fundação Chile, que é uma fundação com muita força e que está em contacto direto em vários projetos, não só da água, mas a nível ambiental, também social, com o governo. E então o que eles propõem aqui é fazer um estudo, que chamaram cenários hídricos 2030, portanto, fazer um estudo do estado atual da água, não só subterrânea, mas também superficial, e depois, para isso, prever, conforme, e fazendo também uma caracterização do uso do solo e das pressões antropogénicas, fazer digamos, um quadro de medidas e de soluções para apresentar diretamente ao governo. E aí, eu acho que aí a Fundação de Chile tem um papel preponderante, eles têm uma equipa muito completa, têm contactos com vários setores, não só da água, mas sociais, ambientais, ecológicos, tudo isso, e que depois acaba por ser muito importante para ligar todos os stakeholders, porque no fundo o que há aqui é um envolvimento de stakeholders que é muito importante, até porque a DGA, que é a Direção-Geral da Água do Chile, tem pouco poder a nível de implementação de medidas e então há que fazer uma pressão a nível de conjunto de stakeholders para que o governo... Nuno, o que sim. assistimos no fundo, quer no Chile e também na Guatemala, no fundo, estas instituições privadas, como a Fundação Chile, o Instituto de Campo Climático na Guatemala, financiadas pela indústria, pela agricultura, não é? Pelos os grandes utilizadores do recurso da água, que precisam de o proteger, e, portanto, a financiar estas instituições para que estudarem melhor o recurso de água, para garantir a sua sustentabilidade, para que possam assegurar a sua utilização na sua atividade económica. E isto é um paradigma um pouco diferente do que nós temos atualmente, pelo menos em Portugal. Sim, completamente diferente. Não sei se há mais perguntas. Eu sei que temos aqui umas de Cabo Verde. Eu acho que a Sónia também estará. E que talvez nos pudessem falar um pouco dos grandes desafios que enfrenta Cabo Verde relativamente aos recursos hídricos. Olha, Teresa, mas desculpa interromper, tens aqui uma questão em relação ao projeto Moçambique, aqui da Olga. Sim. Não sei se tu consegues responder. Desculpa, no chat? Sim. Temos aqui a Olga pergunta os resultados alcançados no projeto em Moçambique. E temos também uma da Mónica da Gama, que gostaria de saber se há algum projeto relacionado com o acesso à água subterrânea no sul de Angola. Eu não apresentei, o João esteve a trabalhar em projetos em Moçambique ligados também aos recursos hídricos, muitas vezes até pagos pela indústria portuguesa que está a investir, nomeadamente as cimenteiras, e que precisam de assegurar recursos hídricos e quantificá-los. Em Angola acabámos de entrar num consórcio que ganhou um projeto muito grande para o Namibe. O Namibe está em seca extrema já há vários anos e o que vamos fazer é quantificar os recursos hídricos superficiais para tentar planear furos de captação que garantam água às populações. Realmente depois de começar a investigar sobre a situação dos recursos hídricos em Angola, nomeadamente na região sul do país e no Namibe,
fico triste que a comunicação social portuguesa nem sequer fala neste assunto, as condições subhumanas em que a população vive por falta de recursos de água em quantidade e em qualidade. Normalmente fazem cavam buracos nos leitos dos rios, onde bebe a população a água sem qualquer tratamento, bebem os animais. As famílias, os pais de família e as crianças, os rapazes, desde tenra idade, deslocam-se quilómetros com os animais por falta de água e, portanto, isto provoca as crianças acabam por não ir à escola como deveriam, e essencialmente as mulheres, isto acontece em muitos países, que fazem a gestão dos poucos recursos de água que existem e normalmente as pessoas mais idosas. E esta situação em Angola está a ser alvo de bastante investimento do Banco Mundial, do Millennium Challenge, e nós neste momento estamos convencidos que já está aprovado o projeto, a partir de setembro estamos à espera da assinatura do contrato para fazer este estudo na região do Namibe, que esperamos beneficie de alguma forma a população local para melhores recursos de maior segurança da água, maior segurança alimentar. Obrigada, Teresa. Não sei se mais alguém tem alguma questão ou se alguém de Cabo Verde quer intervir. Sónia, está aí? Sónia, acho que está. Eu não sei se ela me está a ouvir. Sónia? Não estamos a conseguir ouvir, ela tem o microfone ligado. Não estamos a ouvir, Sónia. Está ligado. Mais alguém? Acho que também tínhamos alguém em Moçambique. Ainda está cá alguém em Moçambique que quer intervir? Enquanto a Sónia não consegue ligar. Se calhar já não. Pois, a Sónia diz que está a tentar. Temos aqui o Hélder Matavel. Hélder, quer fazer alguma intervenção? Alguma questão? Ou falar um bocadinho de Moçambique? Bem, Teresa, em princípio não. Gostaria de parabenizar pela apresentação que foi feita. Realmente esta situação da água subterrânea tem sido soluções principalmente em regiões semiáridas e regiões com difícil acesso à água potável. Tem sido usado também muito para a questão da agricultura e tem-se feito muita conciliação da água subterrânea também e feita a captação através do uso de energias renováveis que tem minimizado alguns custos. Em termos de questão, não tenho vários, foi perceptível e parabenizar. Realmente esses estudos são extremamente importantes, porque para muitos de nós a água subterrânea é um recurso que não tinha fim, mas pude perceber que hoje que tem que se cuidar, tem que se fazer um monitoramento da mesma, e isso é muito importante. E Moçambique Obrigado. sofre em particular também com os fenómenos extremos, com as cheias, não é? Há regiões muito afetadas em determinadas alturas do ano, com os ciclones trazem as precipitações elevadas, trazem a destruição dos cultivos, os rios galgam os terrenos, aumentam a recarga subterrânea, mas por outro lado o impacto destes fenómenos extremos na economia das regiões é muito elevado. E é também esta gestão integrada com os recursos de água subterrânea, que em algumas zonas de Moçambique também são essenciais, nomeadamente para Maputo. Sim. Não sei se a Sónia já consegue. Obrigada, Hélder. Acho que a Sónia se calhar não está a conseguir. Teresa, se calhar lançava uma pergunta, porque estão aqui vários alunos do técnico, está o Vítor, está a Mariana, está o Tiago,
que são alunos brasileiros que estão na Europa. Portanto, neste caso, no caso do Tiago e da Mariana, vêm de uma região tropical do Brasil estudar na Europa, em regiões, e isto também lhes cria desafios de escala, acho eu. Se calhar ouvir um pouco a opinião, porque eu acho que nós todos aprendemos com este intercâmbio, não é? Não somos só nós que vamos para as regiões tropicais realizar os nossos estudos, mas também aprendemos imenso quando vêm os colegas destas regiões, os alunos, a trabalhar connosco. Bom dia. Bom dia, Vera. Agora já está. Vera já está. Nível do som. Peço desculpas. Não sei se me ouvem. Ouvimos, mas com um bocadinho de feedback. Não sei se é... Vou tirar o microfone da... Vera? Sim? Estamos a ouvir bem agora. Pronto. Relativamente a Cabo Verde, portanto, gostaria de agradecer pelo convite e também parabenizar pela iniciativa. Relativamente a Cabo Verde, já foi apresentado aqui pela Teresa o quadro climático e geológico do nosso arquipélago. Portanto, como apresentamos um clima árido, semi-árido, com escassez de precipitações, e estas estão muito concentradas em 1 ou 2 meses, com tendências para chuvas torrenciais, as flash floods. Nós também temos outros fatores, como por exemplo, também já foi referido aqui, acentuados declives, solos delgados muito arenosos, a escassa vegetação. Temos processos erosivos muito significativos, o que faz com que, por exemplo, 50% a 49% da água evapore, cerca de 17% infiltra e cerca de 13% escorre para o mar. Embora todas as iniciativas dos anteriores governos para a construção de barragens que permitissem, portanto, a captação das águas superficiais, ainda temos vários desafios quanto à conservação e gestão das nossas águas. A nossa geologia é particularmente constituída, como já foi referido aqui, por esquadras basálticas muito fraturadas. Os nossos solos são delgados, como já referi, e muito arenosos, e continua a haver uma grande pressão sobre a disponibilidade dos recursos hídricos, devido particularmente às más práticas agrícolas, à irrigação por alagamento, embora também tenhamos campanhas de sensibilização para a agricultura por rega gota a gota. Temos também outras questões relacionadas à escala global, que é com a subida do nível médio das águas do mar, a bombagem excessiva de poços e furos, o que pode vir a causar e que tem vindo a causar significativamente a salinização das nossas águas, principalmente nas áreas costeiras. Portanto, nós temos aqui vários fatores em Cabo Verde que limitam a conservação e a gestão da água, como já referi, sobre a exploração, a irregularidade das precipitações, a escorrência significativa do volume de água para o mar, a intrusão salina, o que leva a considerar muito importante a gestão integrada dos recursos hídricos. Nós também temos realizado alguns trabalhos sobre contaminação das águas, o que nos indica que as águas superficiais, principalmente das barragens existentes em Santiago, já estão contaminadas por cianobactérias, portanto isto é um grande desafio. Quando nós falamos de gestão integrada de recursos hídricos, estamos a falar da disponibilidade, gestão e conservação de águas subterrâneas, das águas superficiais, das águas residuais e água desanalisada. Temos tido vários fundos de financiamento através do Fundo Kuwait do BADEA, o Fundo da Cooperação Luxemburguesa, fundos também do MCA, que neste momento não estarão a decorrer, mas já tivemos vários fundos em Cabo Verde e continuam a existir para a recuperação, por exemplo, para a construção de hectares, para tratamento de águas residuais, para a questão de apoio a novas canalizações nos bairros informais e formais da cidade da Praia. Portanto, nós temos aqui em Cabo Verde, continuamos a ter muitos desafios, desde o ponto de vista natural, climático, geológico, mas também sobre o ponto de vista da ação humana, portanto, a pressão que o homem vem exercendo sobre os recursos hídricos. Portanto, sobre Cabo Verde, era um pequeno resumo, porque a Teresa explicou aqui muito bem todo o enquadramento do arquipélago e os trabalhos que nós estamos a realizar neste momento sobre a Ilha Brava. Muito obrigada. Obrigada.
Vera, posso fazer uma pergunta relativamente às barragens? Vocês consideram que foi uma aposta que se justificou, que aumentam a infiltração das águas subterrâneas, ou que, isto é, o aproveitamento da água que é feita nas barragens que foram construídas nos últimos 15 anos em Cabo Verde? Exatamente. Eu estou aqui com a minha colega Vera Alfama, também é geóloga, também é da especialidade de vulcanologia. Bom, o que nós podemos dizer é que, para aproveitamento das águas superficiais, deixou muito a desejar. Isto porque as nossas precipitações são muito escassas, como disse, estão concentradas em 1 ou 2 meses, os nossos solos são delgados e arenosos, faz com que a água escorra muito para o mar. Temos os dados apontam para 13 a 14% escorre para o mar. Uma pequena parte infiltra, que são 17%. Esta infiltração é devido à fraturação das rochas e um grande volume, uma grande quantidade está a evaporar. Mas o que nós vemos é que, devido à geologia, a maior parte das águas infiltra, o que pode permitir a captação ajusante das barragens. Não está a permitir que esta fique disponível na parte superficial das albufeiras, mas já se constatou, até por dados geofísicos, com colegas que também fazem parte do grupo de estudos da professora Teresa Melo, é de que há alguma disponibilidade ajusante das barragens. Nós constatamos isso, por exemplo, na barragem de Salineiro, praticamente nunca vimos água superficial, e também na barragem do Peilão, alguns estudos também apontam que a recarga seja feita a jusante. Portanto, elas têm tido um comportamento, digamos assim, de barragem de aquífero, não é? Barragem, aquelas que nós podemos chamar também barragem subterrânea, creio eu. Mas, do ponto de vista superficial, já deixa muito a desejar. Muito limitado. E isto não só pelos fatores climáticos, mas também da qualidade. Sim, os fatores geológicos e também, talvez, por não a gestão adequada dos recursos hídricos em Cabo Verde. Sim. O João fala sempre daquele exemplo da barragem feita numa zona que se chamava Pedra Furada, e obviamente que a barragem não retém água porque exatamente, a geologia, são rochas, a condicionante geológica não permite a impermeabilização. Exatamente. Sim. E é o problema que também estamos a ver em Canto de Cagarra, em Santo Antão, que antes da construção da barragem já havia uma barragem subterrânea em que a função dela era precisamente fazer a recarga do aquífero e a exploração através de furos. Neste momento é esse o comportamento das nossas barragens. Outra pergunta, em tempos houve em Santiago aproveitamento dos nevoeiros para... Sim, captação de nevoeiros aqui, principalmente nas zonas altas, na Serra da Malagueta. Não existe atualmente nenhum projeto? Não, praticamente já não existe. Foi um projeto que teve o seu auge nos anos 90. O engenheiro António Adivino Sabino foi um dos promotores, engenheiro agrónomo, foi um dos promotores desse projeto. Infelizmente não se deu continuidade a essa captação. Pode haver uma pequena iniciativa de um ou outro agricultor ou de uma outra pessoa aí nessas áreas, mas praticamente quase que já nem se fala de captação da água do nevoeiro pelo menos aqui em Santiago não se tem ouvido falar muito dessa possibilidade. Fala-se dos outros contextos, da água subterrânea, superficial, residuais e desanalisadas. Muito bem, das energias renováveis. Teresa, eu não sei se há mais intervenções, mas eu acho que estes webinars também não devem ser demasiado longos, porque senão as pessoas abandonam-nos. Sim, já nos estão a abandonar algumas. Se calhar terminamos agradecendo a participação de todos e desafiando para, tu queres apresentar a exposição do Colégio Tropical que veio da Faculdade de Ciências para o Técnico agora e que está disponível para ser visitada no Departamento Civil? Sim. Portanto, nós temos uma exposição de fotografia dos vários investigadores, das experiências dos vários investigadores da Universidade de Lisboa nos trópicos e que vai estar agora no edifício civil, no Instituto Superior Técnico, desde ontem até 2 de setembro. Poderão visitá-la. Isto é uma exposição itinerante que começou na reitoria da Universidade e vai visitar as diferentes escolas. Agora está no Técnico até o dia 2 de setembro, depois estará no Festival Internacional da Ciência, em outubro, e depois seguirá para as restantes escolas. Portanto, convido-vos a todos a visitar a exposição e pronto, já sabem que
no próximo mês não teremos webinar, mas voltaremos em setembro com mais webinars. Obrigada a todos, muito obrigada Teresa Melo. Obrigada. E a todos os que participaram, exato, somos as três. Desta organização. E até uma próxima. Pronto, já sabem que depois este vídeo será disponibilizado no YouTube. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Um bom dia para todos. Obrigado. Bom dia.